Hoje, vamos falar sobre inteligência emocional e como desenvolvê-la. Um aspecto fundamental que nos distingue como humanos, em comparação com a maioria dos animais, é a profundidade das nossas emoções. Embora os animais sintam emoções, as nossas podem atingir uma intensidade muito maior. Outra diferença significativa é nossa capacidade de imaginar cenários hipotéticos, sejam positivos ou negativos, e sentir reações emocionais no momento presente. Por exemplo, ao pensar em abrir um novo negócio, podemos nos preocupar com possíveis falhas e começar a sentir ansiedade agora, mesmo que esses resultados ainda não tenham ocorrido. Da mesma forma, muitos de vocês provavelmente já imaginaram cenários íntimos, o que pode desencadear reações físicas em seus corpos, demonstrando como nossos pensamentos influenciam nossos sentimentos. Além disso, devemos considerar o impacto das pessoas ao nosso redor e nossas interações com elas, já que isso também evoca respostas emocionais. No fim das contas, é sobre como aprendemos a entender, regular e usar nossas emoções de maneira positiva. Vamos encarar a realidade. Muitos de nossos pais não eram psicólogos e podem não ter nos ensinado a lidar com nossas emoções de forma eficaz. Se os seus ensinaram, você é sortudo. Para a maioria, a inteligência emocional é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E hoje vamos explorar o que isso realmente significa. É sobre identificar, entender e gerenciar suas emoções. As emoções podem ser tanto suas quanto as de outras pessoas. À medida que você se torna mais inteligente emocionalmente, pode ajudar outros a desenvolver essa habilidade também. Se você tem filhos, é gerente ou convive com pessoas, entender e regular suas emoções e sua calma é fundamental para apoiar os que estão ao seu redor. Considero isso uma habilidade, porque é algo que pode ser aprimorado, e todos deveriam querer melhorar nesse aspecto. Isso auxilia na tomada de decisões, na gestão de relacionamentos e na resolução de conflitos, além de ser crucial para seu sucesso pessoal e profissional. É essencial reconhecer suas emoções em vez de ignorá-las. Muitas pessoas preferem desconsiderar seus sentimentos, como se fossem robôs, mas é importante compreendê-los. Alguns especialistas afirmam que a inteligência emocional pode ser mais importante do que a inteligência cognitiva para o sucesso, a felicidade e o bem-estar. A boa notícia é que, ao contrário do QI, a inteligência emocional pode ser desenvolvida, o que a torna uma habilidade. Hoje vamos explorar um processo simples de 3 etapas para ajudá-lo a desenvolver sua inteligência emocional. A primeira etapa é a autoconsciência. É fundamental entender suas emoções. Falo sobre autoconsciência em quase todos os episódios, pois é uma das habilidades mais importantes. Você não pode mudar algo que não está ciente. Comece a trabalhar sua autoconsciência. Muitas pessoas acham que se conhecem bem, mas ao se aprofundarem em livros ou na terapia, descobrem que há muito mais acontecendo em seu interior. Temos apenas 5% de mente consciente, enquanto 95% opera de forma inconsciente, seguindo um programa cheio de condicionamentos que moldam nossas ações, sentimentos e pensamentos. É importante refletir sobre isso, especialmente com toda a tecnologia e estímulos que nos cercam diariamente. Celulares, TVs, redes sociais, mensagens, computadores e interações com outras pessoas. Muitos estão tão ocupados que se tornam inconscientes de si mesmos, perdendo a oportunidade de parar e refletir. Precisamos nos perguntar: por que sou assim? O que na minha relação com minha mãe ou meu pai influenciou meu comportamento? Há traumas que ainda não superei? Existem perdas que não consegui processar? A falta de luto pode criar um acúmulo de emoções que se manifestam em momentos de raiva ou quando bebemos. Muitas pessoas, por estarem tão atarefadas, não percebem suas reações inconscientes e as razões por trás de suas ações. Por exemplo, duas pessoas idênticas, como gêmeos, podem reagir de maneiras totalmente diferentes a situações semelhantes, dependendo de como lidaram com suas experiências. Se não pararmos para refletir, não saberemos como isso nos afeta, nem como afeta os outros. Como eu sempre digo, quando você está dentro do pote, não consegue ler o rótulo.
Precisamos nos retirar do nosso próprio contexto para realmente compreender nossas emoções. É essencial nos acalmar e questionar nossas reações. Por que reagi daquela maneira? Por que fiquei tão afetado pelo que ela disse? A crença de que temos um temperamento explosivo não é verdadeira. Isso se forma ao longo dos anos. A autoconsciência é a base da inteligência emocional. É a capacidade de reconhecer e entender nossas emoções, motivações, ações e padrões de comportamento. Todos nós temos padrões e vivemos seguindo esses padrões moldados por nossas experiências passadas. Por exemplo, se você teve um pai tranquilo, pode não se importar quando alguém o corta no trânsito, enquanto outra pessoa pode reagir de forma explosiva. Se você teve um pai com um temperamento explosivo, é provável que você reaja da mesma forma quando alguém o corta no trânsito. Isso é um padrão que você desenvolveu. A autoconsciência envolve entender o que você sente, por que se sente assim e como essas emoções influenciam suas decisões e ações, além de afetarem as pessoas ao seu redor. Vamos explorar como aumentar sua autoconsciência. Há algumas semanas, falei sobre a criação de um diário de estresse, que pode ser muito eficaz para gerenciar emoções. O estresse é uma emoção que, dependendo da pessoa, pode causar reações diferentes. Um diário de estresse ajuda a identificar gatilhos e entender suas respostas emocionais, além de desenvolver mecanismos de enfrentamento. O essencial é aprender sobre si mesmo. Conhecer-se está ligado ao passado. Aprender sobre si é um processo presente. Quando você começa a sentir uma emoção intensa, pergunte-se o que a está desencadeando, por que se sente assim e o que pode fazer a respeito. Isso permitirá que você reconheça seus gatilhos antes que eles surjam. Por exemplo, ao perceber seu corpo tensionando, você pode identificar que está prestes a ficar ansioso e lembrar-se de que já passou por isso antes. Desenvolva mecanismos de enfrentamento para esses momentos. Quando se sentir desencadeado, seja por raiva, tristeza ou qualquer outra emoção, use seu diário para explorar isso de forma curiosa e sem julgamentos. Adote uma abordagem compassiva, como faria se um amigo se aproximasse para desabafar sobre suas dificuldades. Quando alguém desabafa com você sobre uma reação que teve, você não o julga nem o enche de culpa ou vergonha. Porém, muitas vezes, fazemos isso conosco. O ideal é abordar o journaling de forma a evitar emoções negativas, como julgamento e culpa, pois essas não ajudam. Escrever sobre seus sentimentos pode proporcionar uma grande liberação emocional e ajudar a processar o que está acontecendo. Quando as emoções estão apenas na sua mente, é difícil entendê-las. Muitas vezes, as pessoas dizem, não sei por que me sinto assim. Isso acontece porque tudo está confuso na cabeça. Colocar no papel torna tudo mais claro, permitindo que você planeje e trabalhe em suas emoções. Se você está gostando deste episódio sobre inteligência emocional, curta aqui embaixo para ajudar o algoritmo do YouTube e se tiver sugestões de temas para futuros episódios, deixe nos comentários. Uma dica importante para desenvolver a autoconsciência é manter um diário de estresse. Pergunte a si mesmo como está reagindo e por que se sente assim. Quando perceber essas emoções, desacelere. Muitas vezes, nossos pensamentos são automáticos, como discutido na terapia cognitivo-comportamental. Esses pensamentos são tão automáticos que muitas vezes não os percebemos. Foque em identificar o que está sentindo e por quê. Tente relaxar e não viver no modo fazer tudo ao mesmo tempo. Outra dica para aumentar a autoconsciência é perguntar a pessoas que você ama o que elas notam sobre você. Elas podem te fornecer percepções valiosas que você não havia considerado. Muitas vezes pensamos que nos conhecemos bem, mas a verdadeira compreensão de nós mesmos vem do feedback de pessoas que nos conhecem intimamente. Você pode perguntar a amigos, familiares, cônjuges ou até mesmo a seus filhos, se eles tiverem idade suficiente, sobre suas reações e comportamentos. Embora eu saiba que muitos de vocês podem hesitar em fazer isso, se o fizerem, isso mudará completamente a forma como se veem. Você pode se surpreender ao perceber que eles têm razão sobre aspectos que você nunca notou.
O primeiro passo é aumentar a autoconsciência. O segundo passo, após se tornar consciente das suas emoções, é a autorregulação. Isso significa aprender a gerenciar suas emoções de maneira saudável. Não se trata de ignorá-las ou empurrá-las para longe. Trata-se de entender como processá-las. Quando uma emoção surge, seu corpo deseja liberá-la. Ignorá-la é como jogar sujeira sob o tapete. Eventualmente você vai tropeçar e se machucar, ou reagir de uma maneira que não gostaria. Recentemente tenho pensado bastante sobre o conceito de autoacalmamento. Essa habilidade é natural no ser humano. Se você observar um bebê, verá que eles sabem como se acalmar, seja chupando o dedo, usando uma chupeta ou chorando até serem consolados pela mãe. Eles estão tentando voltar a um estado de equilíbrio. Crianças pequenas fazem isso da mesma forma, muitas vezes se apegando a um brinquedo de pelúcia, ou um cobertor que as conforta e traz segurança. No entanto, muitos adultos não têm consciência do que é o autoacalmamento e, em geral, não praticam isso em suas vidas. Isso ocorre porque não fomos ensinados a nos acalmar, e muitos de nossos pais também não eram bons nisso. O autoacalmamento é a prática que nos ajuda a passar de um estado elevado de estresse para um estado calmo e relaxado, voltando ao equilíbrio emocional, independentemente das circunstâncias. Como podemos fazer isso? Primeiro, é fundamental fazer uma pausa quando você sentir uma emoção intensa surgindo. Todos nós conhecemos essa sensação de tensão se acumulando. Ao perceber isso, não reage imediatamente. Viktor Frankl escreveu um livro incrível chamado Em Busca de Sentido. Ele foi prisioneiro em Auschwitz e, antes disso, era psicólogo. Uma de suas citações diz: entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço reside nossa liberdade e o poder de escolher nossas reações. Em nossa resposta está nosso crescimento e liberdade. Portanto, para se sentir livre, é preciso aprender a regular suas emoções e escolher como reagir. Esse é o verdadeiro desafio. Pausar, notar a mudança em seu estado emocional e decidir conscientemente qual será sua próxima ação. Depois disso, concentre-se na respiração. A frequência, a profundidade e o padrão da respiração são as primeiras coisas a mudar quando seu estado emocional se altera. Há muitos estudos sobre isso, incluindo uma pesquisa feita na Universidade Showa, em Yokohama, que analisou essa relação. Estudos indicam que 60 respirações em um período de 30 segundos podem ajudar a reduzir a frequência cardíaca e a pressão arterial. O Dr. Herbert Benson, da Harvard Medical School, cunhou o termo resposta de relaxamento, que é estimulada através da respiração profunda e consciente. Normalmente, a primeira coisa a mudar quando você começa a sentir suas emoções subirem é a sua frequência cardíaca e a respiração. Quando suas emoções estão intensas, a lógica tende a ficar comprometida. Quando você se sente muito emocional, seu cérebro reage de maneira diferente, reduzindo o fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões racionais. Nesse estado, você pode acabar dizendo coisas das quais se arrepende mais tarde, porque seu cérebro está em modo de luta ou fuga. Portanto, quando as emoções estão altas, é fundamental respirar e se acalmar. Uma maneira eficaz de treinar essa musculatura, de passar de um estado elevado para um estado calmo, é por meio do exercício. Por exemplo, quando treino em casa, eu me esforço muito durante as séries e, em seguida, coloco um timer para 60 ou 90 segundos de descanso. Durante esse tempo, fecho os olhos e me concentro em desacelerar a respiração. Esse exercício ajuda a treinar meu corpo e meu cérebro para alternar entre estados elevados e calmos repetidamente. É importante frisar que isso não é apenas um exercício físico. É uma prática de autocontrole emocional que pode ser aplicada em diversas situações da vida. Trabalhar com suas emoções é essencial, e o exercício físico pode ser uma ótima estratégia para isso. Por exemplo, se você gosta de correr, experimente fazer um sprint rápido e, em seguida, feche os olhos e tente acalmar-se rapidamente por meio de respirações profundas. Isso ajuda a treinar suas emoções.
permitindo que você se mova de um estado elevado para um estado calmo. O autoacalmamento é crucial para essa transição. O último aspecto a considerar é a adaptabilidade, que é a flexibilidade em suas respostas emocionais. Treinar suas emoções é como desenvolver um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele se torna. Não podemos mudar o mundo ao nosso redor. E muitas vezes a ansiedade e o estresse surgem da frustração com isso. Em vez de tentar mudar as pessoas, como sua mãe, que tem hábitos enraizados por décadas, foque em mudar a si mesmo e em se adaptar. Pense em alguém que você conhece que parece sempre calmo, independentemente das circunstâncias. Essa calma é uma habilidade desenvolvida ao longo do tempo. Para começar a cultivar essa habilidade, aprenda a aceitar a mudança e a realidade ao seu redor. Em vez de resistir às mudanças e se segurar firme, veja-as como oportunidades de crescimento e aprendizado. Lembro de uma cliente de coaching que tinha um chefe extremamente difícil. Ela me contava histórias sobre como ele a tratava mal, e um dia me disse: Rob, não sei o que fazer, ele é insano. Eu sugeri que ela poderia pedir demissão, mas ela não podia naquele momento. Então, propus que, já que não podia mudar a situação, o que ela poderia fazer era mudar a si mesma. Sugeri que ela visse isso como um desafio. Ao entrar no trabalho, ela estaria entrando no dojo para treinar sua inteligência emocional. Independentemente do que acontecesse, ela decidiria manter a calma e a paz interior. Com o tempo, ela começou a encarar a loucura do chefe como uma oportunidade para fortalecer sua resiliência emocional. Se você também teme voltar para casa durante as festas por causa de familiares difíceis, veja isso como um desafio. Além de aceitar as mudanças, é importante aprender com seus erros. Você é humano e cometerá enganos repetidamente. Quando reagir de maneira impulsiva ou disser algo que não deveria, ao invés de se sentir culpado, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Transforme seus erros em lições. Analise o que deu errado, como poderia ter reagido de forma diferente e use essas reflexões para crescer. Afinal, todos nós vivemos em comunidade, e especialmente se você é pai ou mãe, essa habilidade é fundamental para construir relações saudáveis. Imagine que você está no Walmart e seu filho tem um acesso de raiva no corredor de sorvetes. Esse é o seu momento para se acalmar e se centrar. Ao fazer isso, você não apenas cuida de si mesmo, mas também ensina seus filhos e as pessoas ao seu redor sobre autorregulação. Muitas vezes, quando você começa a trabalhar em si mesmo e a alcançar um maior domínio emocional, as pessoas ao seu redor notam. Elas começam a perguntar: como você consegue se manter tão calmo? É aí que você pode ajudar os outros. Você não pode mudar os outros, mas pode ser um exemplo de como lidar com emoções. Isso pode beneficiar seus filhos, amigos, familiares e seu parceiro. O importante é reconhecer que suas emoções são parte do que nos torna humanos. Como podemos não apenas aceitá-las, mas também dominá-las e usá-las a nosso favor?